Meus queridos amigos, diletos, visitantes, a porção da Palavra de Deus para a qual eu chamo a sua atenção está no Evangelho do Senhor Jesus, através de Mateus, no capítulo de número 15, lerei o versículo de número 10. Estas palavras de Mateus pelo Espírito. E chegando ou chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. E o nosso título nesta manhã é a respeito de pecados internos. E você deve se recordar, em nossa última consideração aqui neste capítulo, que o Senhor Jesus Cristo está lidando com a questão da justiça própria. Essa tendência que há em todo ser humano religioso de buscar consciente ou inconscientemente agradar a Deus, justificar-se diante de Deus por obras, pelo cumprimento de liturgias, de cerimônias, e aqui no caso dos fariseus e dos escribas, o cumprimento meticuloso das tradições dos anciãos e também da lei cerimonial. Isso começa no versículo 1 do capítulo 15, que então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? E o Senhor responde no versículo 3, ele porém respondendo disse-lhes: porque transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição. Bem, o Senhor condena a autojustiça, isto é, eu colocar diante de Deus uma justiça em troca da vida eterna, a minha própria, a minha boa pessoa, meus bons pensamentos, a minha religiosidade. Essa era a atitude daqueles fariseus. Ele condena, é claro, todas essas coisas, cerimônias, rituais, liturgias, no lugar de um coração regenerado, um coração transformado. E assim, queridos amigos, externalidades. Bem, o coração, o estado da alma diante de Deus não parecia ser de grande importância para aqueles líderes religiosos. Eu repito, o estado do coração, da alma, do ser interior, todo o nosso pecado não parecia ser algo importante na visão destes homens aqui. E o Senhor, é claro, os reprova, e então ele declara estas palavras no versículo 10, não só a eles, mas a toda a multidão e a nós, que chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. A questão em particular era sobre alimentos. Eles criam que alimentos poderiam contaminar espiritualmente uma pessoa. E o Senhor reúne todas essas pessoas e diz a elas que o pecado, ele vem de dentro de nós para fora, e não de fora para dentro. E ele contrasta então o ensino dos fariseus sobre purificação com o seu ensino sobre pureza. Ele contrasta o ensino dos fariseus sobre as lavagens cerimoniais, a pureza do corpo e dos atos físicos com a purificação dos atos físicos com a pureza de um coração transformado. É grande, é contrastante o ensino do Senhor Jesus Cristo com o dos fariseus. Então, é claro, depois de ter feito isso, um pouco mais tarde, os seus discípulos, em particular, se aproximam dele e pedem a ele que explique com mais detalhe esta parábola que ele traz aqui no versículo 11 e em diante. E nós iremos retornar a isso dentro de alguns minutos, mas antes de retornar, eu devo ler o versículo de número 12, onde ele continua lidando com essas questões. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Os fariseus se escandalizaram. Bem, eles não deram vazão à sua irritação e às suas ameaças ao Senhor Jesus, mas eles deram vazão ao seu descontentamento e às suas ameaças aos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E alguns deles, então, procuram o Senhor Jesus Cristo e dizem isso: sabes que os fariseus, ouvindo isso, se escandalizaram? Bem, a resposta do Senhor Jesus Cristo no versículo 13 é esta: ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Bem, isso traz um eco das palavras
de Mateus capítulo 3, versículo 10, as palavras de João Batista dirigidas a esses mesmos fariseus e escribas. Se você abrir comigo rapidamente no capítulo 3, você percebe a ilustração sendo trazida aqui, capítulo 3, versículo de número 10. Diz João Batista, aqueles homens, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E é isso que ele está dizendo aqui. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Em sua igreja, no contexto do seu reino visível, do cristianismo, da religião bíblica, há ali pessoas que se dizem servos de Deus, filhos de Deus, mas que promovem a si mesmas. Não foram plantadas ali pelo Senhor. Se uniram à congregação externa, visível do povo de Deus. E João Batista está dizendo àqueles líderes religiosos que o machado já não está sendo posto mais na folha e nos frutos. Já não é mais uma questão de reforma moral temporária de alguns atos, de lavagens cerimoniais, de melhorar aqui, aqui e acolá. O machado agora é posto à raiz. E assim acabamos com essa história de liturgias e de dízimos do quento e disso aqui, quando o coração está podre, distante de Deus, o machado é colocado agora à raiz. E todo aquele que não produz um fruto de verdadeiro arrependimento, mais do que externalidade, será lançado fora. E este ensino do Senhor Jesus Cristo, essa advertência, perpassa vários textos da palavra de Deus no Novo Testamento. Você se recorda, por exemplo, em João, capítulo de número 15, no versículo de número 2, que ele fala mais uma vez a respeito disso. Deixe-me ler rapidamente, João capítulo 15, este versículo: toda vara, isto é, galho em mim que não dá fruto, atira, mas limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ali está um galho amarrado na árvore, por isso não pode dar fruto. É claro, a seiva bruta e a seiva elaborada que vem da raiz não passa por aquele galho e não produz flores, nem fruto, nem nada. Está amarrado ali. E assim toda pessoa que está anexada, atachada ao corpo de Cristo visível, mas não a Cristo, porque nunca o buscou de fato, nunca encarou os seus pecados, talvez foi à frente um dia levantando a mão, mas nunca foi a Cristo, será naturalmente removida. Ela não produz um fruto de conversão, e ali não há vida na alma. E chegará um momento em que será arrancada. Ele se refere, claro, ao dia do julgamento. E aqui está a repreensão do Senhor a esses fariseus. E no versículo 14 do capítulo 15, o nosso texto, ele diz aos discípulos: deixai-os, são cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Deixai-os, guias cegos. Bem, deixe-me trazer o sentido disso aqui. O Senhor Jesus está dizendo aos seus discípulos: não se preocupem com a autoridade e o poder que os fariseus e escribas exercem nessa religião nacional, porque o dia do juízo deles está muito próximo. Já foi declarado por João Batista. O machado foi colocado à raiz, e não produzindo eles frutos, o julgamento deles está próximo. Assim, não se preocupe com o poder deles e a suposta autoridade deles. Deixai-os, são cegos, condutores de cegos. Deixe-me aplicar isso, queridos irmãos, aos nossos dias, é claro. Pessoas em seitas, pessoas em denominações ditas cristãs, seguindo falsos líderes. É o que mais é visto em nossos dias, na televisão, no rádio, em todo lugar. O Senhor Jesus Cristo chama de líderes cegos, e aqueles que os seguem como cegos também. A condenação do Senhor Jesus Cristo não é dirigida somente aos falsos mestres, mas também àqueles que os seguem. E olha, queridos irmãos, é muito triste pensar sobre isso. É muito trágico que haja milhões de pessoas que são voluntariamente enganadas. Às vezes nós vemos coisas absurdas, não é? Sobre a teologia da prosperidade, e coisas que, na verdade, tratam o ser humano como animais, ou pessoas adultas como bebês, e todo tipo de ganância e idolatria em templos religiosos, e nós nos sentimos uma ira santa, justa, contra esses enganadores, cegos, porque eles próprios cegaram a si mesmos pela ganância. Mas também é difícil, às vezes, ter compaixão real pelas multidões
pelas multidões enganadas, porque elas são enganadas voluntariamente. Elas estão ali não em busca de Deus, mas algo que é prometido da parte de Deus. E assim, elas não estão buscando a reconciliação com o Senhor. E elas não examinam a palavra dia e noite, porque não examinam a palavra. A Bíblia diz que Deus envia a operação do erro para aqueles que não abraçam a verdade. Assim são enganados voluntariamente, são cegos também, porque não têm a luz da palavra de Deus. De maneira que o resultado, nós lemos, é trágico. Deixai-os. São cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Bem a trágica consequência dos efeitos de um ensino errôneo. Você já parou para pensar sobre isso? Não é coisa pequena o que nós vemos por aí. Eu não me refiro apenas à teologia da prosperidade, mas às ideias das seitas que mantêm pessoas aprisionadas sobre o terrorismo do medo, não do temor santo a Deus, mas do medo, ou de uma ambição que é como uma isca no anzol, por trás. O anzol, é claro, afiado, e essas pessoas são presas nisso e mantidas ali, e conduzidas por líderes cegos, em direção ao buraco, isto é, ao abismo, ao julgamento, à queda. Assim, o final trágico dessas coisas. Não posso me demorar aqui, mas o Senhor adverte claramente. Ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Esse deixai-o, todavia, não é o que nós ouvimos em nossos dias. Deixe falar, Deus é que vai julgar. Não é isso, não. Não toque no ungido do Senhor, deixa para lá. Não é isso. Nós somos comandados a julgar com reto juízo. Porque o Senhor proibiu o julgamento condenatório, mas nós devemos julgar com reto juízo, que é a palavra de Deus, e aprendermos a identificar o erro e nos afastar dele, condenar o erro e ter compaixão por pessoas, tentando resgatar elas como que estão caindo nas chamas e tirá-las de lá com conhecimento da palavra de Deus. Assim, este deixai-o, não se amedronte com suas ameaças. Não se amedronte com o terrorismo espiritual de certos líderes que dizem ouvir diretamente de Deus e falam às pessoas e contradizê-los, não a palavra de Deus, mas contradizê-los em suas ideias não bíblicas, trará julgamento. O Senhor diz: deixai-os nesse sentido. Não se preocupe com o poder deles. O dia do juízo deles está próximo, diz o Salvador. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E no versículo 15 ele segue: e Pedro respondendo disse-lhe: explica-nos essa parábola. É interessante, não é, queridos amigos? A vagareza dos discípulos na compreensão de coisas espirituais entristece o Salvador, porque a resposta de Cristo demonstra essa tristeza. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender, até vós mesmos, a quem foi no capítulo 3 dado o poder de compreender, ouvir e compreender a palavra de Deus, estáis ainda sem entendimento. Por que isso acontece? E nós vemos isso se repetir, mesmo depois de grandes milagres, eles se comportarem como se não tivessem aprendido nada. Bem, isso acontece quando nós não misturamos com fé o que nós ouvimos da palavra de Deus. Quando nós ouvimos e logo nós esquecemos, e não aplicamos a nós mesmos, e não tomamos nota mental ou no papel, e não voltamos a reler e a orar ao Senhor e pedir ajuda e nos submeter à vontade dEle. O ensino da palavra de Deus é arrastado e arrancado de nossa mente, e não é de se surpreender que, se você pergunta às vezes a alguma pessoa qual foi o texto do sermão de domingo passado, não me lembro. E sobre o que foi lhe dado? Não me recordo. Aqui está a vagareza, muitas vezes entre crentes. Às vezes alguém pergunta: pastor, como pode, pastor? Às vezes estão ali duas pessoas na mesma igreja sobre o mesmo ensino, e uma cresce como um foguete, avança na vida espiritual, e outro vai moroso. Por quê? A razão é essa, a resposta é essa. Um mistura com fé e se submete ao Senhor, e outros não. Outros seguem o seu próprio caminho, sua própria ambição, e o Senhor
precisa nos repreender através dessa passagem. Ele se entristece com os discípulos. Como não será a tristeza de nosso Salvador olhando sobre nós se nós agimos dessa maneira? É como um pai querido, uma mãe querida, que observa seu filho não se desenvolve por alguma razão, talvez uma enfermidade, alguma dificuldade, o seu coração se enternece. E aqui o Senhor Jesus Cristo demonstra esse sentimento. Até vós estáis ainda sem entender. Será que depois de tantos anos ouvindo a palavra de Deus, há imensos buracos em nossa compreensão das doutrinas da fé? E nós não sabemos como essa doutrina se relaciona com aquela, e nós não entendemos qual é o nosso dever como crentes, até vós, salvos pela graça de Deus. Meus irmãos, nós precisamos tanto da bondade do Senhor e do seu perdão, e de nos submeter a Ele. A razão é esta: nós não nos humilhamos debaixo da poderosa mão do Senhor e reconhecemos nossa falha e pedimos a Ele graça, porque o Senhor, Ele resiste ao orgulhoso. E aí não há aprendizado, Ele se interpõe, Ele se coloca em nossa frente, Ele arma barricadas, trincheiras, Ele resiste ao avanço desse crente. E porque esse meu filho, essa minha filha é tão orgulhoso, orgulhosa, então eu resisto. E ele não vai aprender nada quando lê a palavra de Deus e ouvir, e não vai avançar na vitória contra aqueles velhos temperamentos, porque é orgulhoso, não se submete à minha palavra, se coloca acima dos outros. Assim o Senhor nos resiste. Mas é muito triste, não é? Mas esse não é o desejo do Senhor. E assim o Senhor fala desta maneira: até vós, mesmos estáis ainda sem entender, ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Ele está falando sobre coisas espirituais. E a dificuldade dos discípulos em pensar espiritualmente. Tantas vezes isso acontece. O Senhor diz: cuidado com o fermento dos fariseus. Eles estão pensando em fermento mesmo de fazer bolo. O Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Senhor, qual é o caminho? Qual é o endereço? Me dá aqui a localização. Estão pensando sobre coisas terrenas. Que grande dificuldade nós temos. E nós nos simpatizamos com eles, porque nós estamos nos passos desses discípulos. Como nós necessitamos atentar para a palavra do Senhor e misturar com fé e nos submeter a ela logo que compreendemos a vontade do Senhor. A vontade de nosso Deus também é uma promessa para nós, é sempre acompanhada. Nós consideramos isso recentemente. Mas eu devo correr nessa manhã, queridos irmãos. Ora, se um cego cair no buraco, o outro vai junto. E a repreensão: até agora vós não entendeis isso. Então, neste versículo 17 ao versículo 18, ele dá a explicação. Eu gostaria de voltar ao capítulo 7 de Marcos, porque aqui a explicação é mais específica, no versículo 19. Eu leio no versículo 19: porque o alimento que vem pela boca não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando puras todas as comidas. O Senhor está dizendo que todo alimento é puro. Não há nenhum alimento que seja cerimonialmente, espiritualmente manchado ou errado. Assim, comer carne de porco não te contamina espiritualmente, porque o que contamina uma pessoa não é o que entra pela boca, é o que sai. Percebeu? O Senhor não está atribuindo a nenhum objeto material um poder de santificação espiritual, porque isso seria feitiçaria, reísmo. O que é feitiçaria, misticismo? É atribuir a palavras ou objetos materiais um poder sobrenatural. Não há, queridos amigos. E essa é uma peça, um artefato da artimanha de líderes para manter pessoas ali nas suas congregações. Venha receber este anel abençoado, esta rosa abençoada, o que quer que seja, e você vai e não percebe que o que você está fazendo ali é feitiçaria, é macumba evangélica, e se envolvendo com coisas que são detestáveis diante de Deus. Assim não é o que entra pelo corpo. E eu lido também com aquelas seitas que, embora não fazem esses elementos místicos, prendem as pessoas como os fariseus e escribas em liturgias e rituais e dietas alimentícias e coisas dessa natureza, como se isso fosse melhorar a alma da pessoa, santificá-la, e se comer disso ou daquilo, frutos do mal, não sei o que isso irá lhe tornar um pecador diante de Deus, culpado diante de Deus. Não, o Senhor Jesus Cristo põe o dedo nessa questão. Ele diz claramente, nós lemos aqui no versículo de número
17, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora do esgoto, e Marcos complementando, porque não entra no seu coração, mas no ventre e é lançado fora no esgoto, tornando puras todas as coisas. Bem, aqui está então o nosso tema, nós retornamos a ele. Pecados internos. Não coisas externas, versículo 18, e eu conecto com o versículo 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Versículo 18. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Ele está falando da fonte. Ele está falando sobre a água no filtro contaminada, porque foi tirada da fonte contaminada. Não coisas externas. É claro, sim, há alimentos que são venenosos, se você comer vai te fazer passar mal. E as substâncias que, se ingeridas, é pecado, é claro, que destroem o corpo. Mas não há nada que você coma que contamine a alma. E assim torna você culpado diante de Deus, porque o pecado está dentro. Ele flui, ele vem do coração, da alma. E aqui no versículo 18, então, ele inicia uma lista terrível, não exaustiva, é claro, mas terrível, desses pecados do coração. E nós vamos fazer aqui um contraponto com Marcos, capítulo 7, assim mantenha o dedo lá no versículo 21, porque a lista ela é mais completa em Marcos, no capítulo 7. Bem, no versículo 7, então, 21 do capítulo 7 de Marcos, antes de ir, deixe-me ler o versículo 19. Mas o que sai da boca procede do coração, isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E em Marcos 7, 21, a lista vem completa. Porque do interior do coração, isto é, da alma, do pensamento dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, maldades, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura, todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Assim não há desculpa para o ser humano, foi a maneira como eu fui criado assim, eu fui privado disso e daquilo, por isso que eu roubo, é por isso que eu mato, é por isso que eu faço isso e aquilo. Não, isso procede do coração, isso vem de nós, dentro de nós. Mas veja, para clareza aqui nesse texto, de volta ao capítulo 15 de Mateus, versículo 19, assim como lá em Marcos 27, gostaria que você observasse algo que não está muito claro aqui na tradução, irá nos ajudar grandemente. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Você percebeu que tem uma vírgula ali? Essa vírgula que causa dificuldade. Porque não é exatamente isso que o texto está dizendo. Seria melhor ter colocado aqui 2 pontos. Sempre que a gente põe 2 pontos, vem uma lista de coisas, não é? Por quê? Bem, depois de maus pensamentos, o Senhor, então, ele está exemplificando quais são esses maus pensamentos. Ele está falando sobre pensamentos. Ele menciona 14 maus pensamentos no total. E ele diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, 2 pontos, tais quais mortes, adultérios, fornicação, furto. Isso tudo é no pensamento. Percebeu? Ele está falando sobre a vida do coração, a vida dos pensamentos. Porque do coração sobe para o pensamento maus pensamentos, porque o coração é mau e enganoso, ele informa a mente, ele mente para a mente. É por isso que Satanás gosta do slogan: siga o teu coração. Ele sabe muito bem qual será o destino. O coração mente para a mente, porque do coração, dos pensamentos, do coração procedem os maus pensamentos. Quais maus pensamentos são esses? Mortes, adultérios, fornicação. Se marque isso, ele está falando sobre a vida dos pensamentos. E são 14 maus pensamentos, 6 aqui em Mateus e o restante em Marcos. Deixe-me dizer, não são apenas pensamentos, mas famílias de pecados. Cada um desses mencionados aqui compreende uma família inteira de pecado. Quando ele fala sobre mortes, não é só tirar a vida física de alguém, isso é a ponta do iceberg, isso é o cabeça da família.
morte em muitos sentidos, e nós precisamos lidar com essas questões. Assim, maus pensamentos. É claro, se o pensamento de matar alguém é pecaminoso, também o ato de o fazer, mas no pensamento e é no coração que está o foco do pecado e da verdadeira religião. É ali que nasce a nova pessoa. É o coração que é o assento da vida decaída e que se torna o assento da verdadeira vida. Está ali, queridos amigos, aquilo que está dentro de uma pessoa que faz nascer o ato, o pensamento do pecado. Ele está lidando com a fonte, a mente que pensa e que planeja o pecado. O Senhor está dizendo que uma forma que o mal está no coração, que está no coração toma, é a forma de pensamentos, de cogitações, de considerações que levam a certas ações, cogitações de certas ações a serem realizadas, mortes, adultérios, fornicação, furto, falsos testemunhos, blasfêmias. É isso, diz o Salvador, que contamina uma pessoa e torna o meu coração e o teu coração um esgoto aberto às narinas do Senhor. E o coração precisa de perdão, do lavar regenerador do Espírito na conversão, de purificação, mesmo antes de você buscar o perdão por um pecado, por uma ação errada. Quando nós vamos a Deus em busca de perdão, é a vida que nós trazemos ao Senhor, não um pecado. Esse aqui está o nosso grande erro de imaginar que por causa desse pecado proeminente que estou cometendo agora, o Senhor vai me condenar, mas quando eu cessar esse pecado, seja um vício, seja o que for, eu estou bem. Não, queridos amigos, o problema é o coração. E quando nós vamos a Deus em arrependimento, é o coração, a vida que nós trazemos a Ele, e não um pecado. É claro, quando Deus está salvando alguém e o levando ao arrependimento, normalmente, na maioria das vezes, Ele coloca o holofote em alguns pecados proeminentes, para que eu comece ali, em meu arrependimento. Mas eu derramo toda a vida diante do Senhor, o meu ser pecaminoso, o meu coração. Eu digo, Senhor, eu não tenho solução. Eu preciso de um novo coração, preciso ser mudado como um ser. Eu entendo que não é questão de parar um pecado, eu tenho tantos outros. E há pecados de ação, de pensamento, de omissão e todo tipo de coisa. Eu simplesmente não entendia, porque eu achava que o pecado era algo externo que as pessoas fazem, como matar alguém, como roubar um banco. Agora eu entendo que o Senhor busca a pureza no íntimo e dentro de mim o que eu vejo é o pecado. E essa é a verdade declarada aqui. Sim, as ações são erradas e pecaminosas, descritas aqui. Mas as pessoas normalmente, e eu creio que de maneira muito mais específica no Brasil, pensam apenas nos atos cometidos e não nas palavras, nos pensamentos. Não pensam no pensamento do coração que dá a vida, que materializa a ação, na fonte, no ser. A Bíblia diz que nós somos seres pecaminosos. É dolorido ouvir isso, sobretudo em uma sociedade como a nossa, moderna, onde todo pensamento sobre o ser é que o ser é maravilhoso, que o ser é fantástico, que o ser é uma tábula rasa, uma fonte limpa, e a sociedade o corrompe aos poucos. A Bíblia diz o contrário, a fonte está manchada. Se a sociedade corrompe o indivíduo, quem corrompeu a sociedade, senão o próprio indivíduo pecador? Esse é o ensino da palavra de Deus. Queridos amigos, nós precisamos de uma nova vida dada por Deus. Verdadeira conversão é isso, é ir ao Senhor como um pecador consciente, convicto, e clamar a Ele: lava-me, eu serei limpo, purifica-me, eu serei mais alvo do que a neve. O habitar de Deus no coração. Os fariseus, é claro, obcecados com essa ideia de cumprimento de suas liturgias e requerimentos cerimoniais, pensavam que isso os tornava justos, retos diante de Deus. E assim, eles não estavam pensando no estado de suas mentes diante de Deus, no estado do seu coração diante do Senhor e da sua condição pecaminosa. Esse é o erro trágico
quando nós somos institucionalizados na religião antes da conversão. De imaginar porque eu não vivo certas coisas, eu aprendi um certo pedigree religioso, bom, muito positivo, uma boa moral, meu coração está reto diante de Deus. Esse é o grande engano, queridos amigos, e o Senhor adverte para isso. Ele começa dizendo maus pensamentos, então é a introdução da passagem, e agora ele traz a lista de pecados que vem na sequência, pecados que descrevem o coração. São 14 maus pensamentos ou famílias de pensamentos, e nós faremos esse contraponto com Marcos. O primeiro deles aqui em Mateus é este: porque do coração procedem os maus pensamentos, tais quais, primeiro, mortes. Não o ato em si, embora esteja incluído, mas maus pensamentos de morte, cogitação, assassinar uma pessoa. Mas espera aí, pastor, eu nunca matei ninguém. Mas lembre-se, querido, está na mente, é sobre o pensamento que ele está falando aqui. Cogitações, matar alguém, estrangulá-la, empurrá-la de uma ponte, desejar que um carro passe por cima e esperar isso e cogitar isso, algo dessa natureza. É a quebra da lei de Deus e é considerado aqui já pecado e somos condenados e culpados por isso. É claro que sim. A casa de Deus está interessada em nossas externalidades, em nossos sacrifícios de bode, ovelha, cabrito, como no Antigo Testamento, um culto de lábios, ou ele ver o coração. Assim, é o coração que deve ser purificado, de maneira que o pecado ele está no coração. Isso é muito sério. Tiago, em sua carta, nós não iremos lá, ele diz que a concupiscência, quando nós somos atraídos por conta desse coração mau, contemplado, cogitado, gera o pecado. E o pecado consumado traz a morte, separação de Deus, condenação. Você percebeu isso aí? A vida é gerada no ventre, já é vida. O pecado já existe na mente, no coração, já é pecado, condenável. Você deixa-me ampliar um pouco para os nossos dias. Não existe tal coisa de eu tenho uma inclinação forte, mórbida, sou um homem, mas eu tenho inclinação para o homossexualismo. Mas eu não peco se eu adotar o celibato, e isso for só uma questão dentro de mim, eu não ajo. É um erro, é um mal. Mas eu estou lutando contra esses pensamentos homossexuais, lésbicos, o que quer que seja, sodomitas. Eu não estou praticando, eu sou um crente, estou lutando grandemente contra ele. Desejo estar aqui, eu imagino, mas eu luto. Não, querido amigo, isso já aconteceu, o pecado foi gerado, nós somos condenados já por isso. Não existe tal coisa de celibato, porque eu sou homossexual, cristão e quero viver. Isso é uma balela, esse é um ensino satânico que tem entrado até no meio reformado. Fuja disso, confronte isso, condene isso. Novo coração, novos pensamentos, nova fonte, uma nova vida. Esse é o ensino da palavra de Deus. Não permita que suposto pseudo-intelectuais e teólogos e filósofos enganem você com ladainha, com conversa fiada. Isso é condenável diante de Deus e já é gerado na alma, no coração, como pecado. E quando consumado, então, diz a palavra de Deus, traz a morte. E aqui está, então, mortes. Desejar e pensar na morte de alguém, odiar certas pessoas, detestá-las, são pensamentos maus. São cogitações más, todo ódio, toda fofoca, cada ato de fofoca, matar a reputação de alguém, pichar a reputação de alguém, assassinar a reputação de alguém nesse círculo familiar ou do trabalho, matar a alegria de uma pessoa, destruindo-a, rebaixando, acabando com ela, que eu não posso tirar a vida mesmo. Isso é assassinato. Está no plural aqui, mortes. E assim nós somos condenados por Deus por essas coisas. E como nós precisamos, queridos amigos, do perdão de Deus, do lavar interno, regenerador do Espírito, pelo arrependimento e fé. E nós dependemos para isso do Senhor Jesus Cristo, inteiramente do Salvador, que morreu pagando por nossos pecados e pode perdoar se nós formos a Ele como pecadores. Como nós necessitamos desta nova vida de dentro para fora.
Então ele diz: mortes, adultérios, não o ato em si, embora esteja incluído, mas maus pensamentos, cogitações de adultério, de traição do laço matrimonial na vida dos pensamentos. Mesmo o desejo momentâneo por outra pessoa seria traição do seu marido, da sua esposa, diz o Senhor. Maus pensamentos, adultérios no plural. Queridos amigos, nós somos todos culpados diante de Deus e condenados. Como nós precisamos do Salvador, uma nova vida, um novo coração. Adultérios, fornicação, que se refere a qualquer outro pecado sexual, casado ou não, mas aqui em particular, atividade sexual fora de um real e legítimo casamento. Nos pensamentos, nas cogitações, todo pensamento impuro, todo pecado sexual está incluso aqui, que é colocar o foco no corpo quando alguém olha para um membro do sexo oposto. E não vê ali uma personalidade, uma pessoa, vê um corpo, atributos sexuais da pessoa. Isso é algo vil diante de Deus. Isso é algo condenado por Deus. Meus pensamentos internos, sem mencionar, claro, pornografia, vestimenta imodesta, com pitadas de sensualidade proposital, para que partes do corpo sejam evidenciadas aos olhos de outras pessoas. Fornicação está incluso aqui. E homens e mulheres se vestem propositadamente para evidenciar certos aspectos do corpo, para que possam ser sexualmente atrativos ao olhar do sexo oposto. Isso é vil diante de Deus. Isso é condenável diante de Deus. Queridos irmãos, observe estas coisas. E a parte do que a Bíblia chama de fornicação na mente. Não é de se surpreender, não é? Que nós necessitamos do lavar regenerador de Deus, de um coração convertido por Ele, de uma nova vida dele. Quando nós confrontamos a vida dos pensamentos e do coração com estas coisas, então nós sabemos se nós já passamos da morte para a vida ou não. Essas coisas dominam em nós. João, pelo Espírito, diz em sua primeira carta que aquele que é nascido de Deus, capítulo 3, versículos 6 e 9, não vive na prática do pecado. Isso é algo comum, aceitável, eu me entrego a isso, eu vivo uma novela absurda, imunda, vil, violenta, o que é que ele seja, dentro do meu coração, e eu me alimento disso, eu tenho prazer disso, só consigo pegar no sono se eu pensar nessas coisas, e meu olhar está assim para cima e para baixo, e eu não consigo ver seres humanos, personalidades, somente corpo, e medindo e pensando. Será que eu nasci de novo? Algo odioso diante de Deus, algo terrível. Nós não podemos nos enganar. Se assim, nós precisamos então de um novo coração, lavar regenerador. Mas mesmo crentes, queridos amigos, estão sujeitos a isso. Assim, pela graça de Deus, pessoas salvas receberam um novo coração. E nós podemos agora vencer estas coisas e evitá-las, e devemos vencer e nunca deixar que permaneçam em nós, nem por um instante. Desvie o pensamento, desvie o olhar. Se você se pegou contemplando algo, sinta-se sujo, manchado, fétido diante de Deus. Então corra e peça perdão ao Senhor. Se você se viu permitindo ser uma pessoa que age em sua vestimenta e postura para que outros contemplem você, sinta-se uma pessoa que está promovendo aquilo que é malicioso e sujo diante de Deus. Alguém que alicia prostitutas e prostitutos, levando pessoas em seus pensamentos a pecarem contra Deus.
É assim que nós devemos encarar estas coisas. Elas são odiosas a Deus. Elas precisam ser odiosas a nós também, se nós iremos vencê-las, e vencê-las de verdade com a ajuda do Senhor. Assim, ore a Deus. Não busque coisas, ou se envolva com coisas que bombardearão a tua mente para pecar. Certas modas, certos lugares, certos entretenimentos. Ore a Deus. Sim, o Senhor irá nos absolver e perdoar, é uma promessa dele, mas o arrependimento deve ser imediato, deve ser real. E assim nós não seremos tomados como culpados diante do Senhor. Meu pensamento, penso sobre isso, um esgoto aberto diante do Senhor. É horrível, queridos, é horrível. Ali está o painel de controle do corpo, a mente. E se a carne, se Satanás tem entrada nesse painel de controle, ele controla todo o avião, toda a direção, tudo em nós. Nós devemos guardar nosso coração e nosso pensamento. Então ele segue dizendo: mortes, adultérios, fornicação, furtos, apropriar-se daquilo que não me pertence, cogitar isso, pensar nisso, e roubar de alguém o direito dela, o direito dele, a promoção dela, a promoção dele, o louvor e o aplauso que essa pessoa iria receber, transferindo para mim. Roubos, furtos, cogitar isso, desejar isso, quanto mais materializar isso, em todas as suas formas de roubo. E os falsos testemunhos, em Marcos é a palavra enganos, em todas as suas formas, não é? Mentiras, exagerações, atos tortos, esta é a ideia no original. Falso testemunho. Primeiro, mentindo para mim mesmo, que eu sou aquilo que eu não sou, e que eu tenho vivido diante de Deus como eu não tenho vivido, e me enganado e massageando o meu ego. Exagerar situações para que a outra pessoa seja mais punida e mais forte, diminuir situações tremendamente para nos safar de algum problema, falsos testemunhos contra a verdade, mentiras, exagerações. Eu sei que eu tenho agido errado, então eu vou suprimir 70% da informação e mentir um pouco mais, e embelezar mais, para que eu não seja pego. Mentiras, diz a palavra de Deus, falsos testemunhos, sem contar o falso testemunho contra uma outra pessoa para prejudicar a pessoa, e tudo que envolve a mentira contra outra pessoa é condenado diante de Deus. E veja, cogitar isso, pensar nisso, planejar isso. Então, blasfêmias, no grego tem uma relação a temperamentos. Sim, pode ser contra Deus, é claro, mas se refere a uma atitude iracunda na pessoa. Essa é a ideia no original. E mesmo quando somos salvos e recebemos uma nova natureza, nós corremos o risco de voltar a essas coisas, e de escorregar e voltar a esse comportamento. E Cristo detesta isso, um comportamento iracundo. É aquela resposta rápida, seca, má. Não sei, não. Comportamento iracundo. Eu não converso com a pessoa porque eu estou irado, e eu sigo assim. E qualquer coisa eu estou explodindo, estou dando uma resposta iracunda. Algo detestável diante do Senhor, que mostra quão pecadores nós somos e como crentes, como nós podemos voltar a isso. Deus nos deu um novo poder na conversão, mas será que o tempo passou e nós voltamos a agir assim, sobretudo com as pessoas que são mais próximas de nós? Nós temos maior proximidade e nós nos esquecemos como nós éramos no início, salvos, e o dever e a promessa de grande paciência, de grande gentileza, uma atitude tão errada, detestável diante de Deus. Cogitar essas coisas também. Mas volte-se comigo para Marcos, para a continuidade da lista, versículo 21. Ele diz na sequência, avareza. Eu pego a partir deste ponto, que já mencionei homicídios, que é mortes, furtos, avareza no pensamento,
diferença entre avareza e cobiça é que cobiça deseja acumular, ter. A avareza deseja manter o que eu tenho acumulado. Essa é a diferença. Seja algo pequeno, se eu tenho poucas coisas, a avareza pode estar ali, intrínseca. É meu, eu não compartilho, eu sou mesquinho. Avareza, por ter coisas, por mantê-las, para que eu possa ser visto como alguém que tem tantas e tantas coisas. Desejar estas coisas, buscar estas coisas. Então, maldade no pensamento, fazer o mal, pensar o mal contra uma pessoa, desejar ali e cogitar o mal. Todas essas coisas nos tornam culpados. Engano, falso testemunho lá em Mateus. Então, dissolução, diluir a ordem das coisas. E eu não respeito pai, nem mãe, nem polícia, nem professor, nem nada, nem ordem nenhuma. Dissolver a estrutura das coisas, permitir que tudo entre em estado de anomia social, o tecido da sociedade se dissolve. Eu não respeito nada, eu não respeito regra, eu faço isso de propósito, dissoluções, espírito maligno, assim por dizer, mas também, é claro, se refere a todo tipo de excesso, a dissolução dos padrões, o luxo demasiado, a extravagância demasiada, mesmo a glutonaria. É triste ver isso às vezes entre crentes. Me recordo 2 jovens batendo um papo, dizendo: vai lá na minha cidade, vamos lá conversar, conhecer minha cidade. Lá tem um restaurante, rapaz, você paga R$20 e você come até ter dor de barriga e não aguentar mais. E eles falavam isso como se fosse algo maravilhoso. A Bíblia chama isso de glutonaria. Eu não consigo parar, eu vou passar mal depois, mas eu tenho que experimentar, tenho que comer, até ter dor de barriga, até não aguentar mais, não entrar nada. Você consegue perceber que isso é algo detestável diante de Deus? Nós pensamos só no álcool, não é? Mas é colocado em outras listas glutonaria. Meus irmãos, tome grande cuidado com esses churrascos. Sim, é muito bom. E com os rodízios, que é uma torneira quebrada, saindo, não posso me controlar. Não estou dizendo que você não deva ir, que você tem mais opções. Mas não é uma grande tentação para ir, enquanto estiver ali diante de mim. Como aquelas plantas que você tem que colocar um pouco de água e deixar escoer. Se põe de água demais, ela começa a chupar, puxar, e apodrece e morre. Porque eu não tenho autocontrole. Eu me comporto de uma maneira errada, estranha. A Bíblia diz que o justo, ele come até se satisfazer. Mas aqui está o descontrole. Como essas coisas são elevadas e aplaudidas em nossa sociedade como virtudes, nós não podemos ter isso em nossas vidas. Algo que é colocado numa lista horrível como essa. Então, gastar tempo demais com autoindulgência, comigo mesmo, está incluso aqui também dissolução. Eu não tenho tempo mais para ninguém, é só para mim. Eu vivo a vida isolado neste mundo, em meus interesses e coisas dessa natureza. E na sequência, essa palavra tão horrível, inveja. Um olho mau, diz Paulo em Colossenses, cobiçoso. Não é a respeito de ter aquilo que pertence a outra pessoa, a propriedade de outra pessoa, mas ter igual. Porque eu desejo essas vantagens que ele e ela têm. Eu cobiço isso, eu desejo ter isso. Como eu desejo ter essas oportunidades também, como eu gostaria de ter aquele carro, ou aquele imóvel, aquela roupa. Um olhar mau, invejando a pessoa, ou se ressentindo das pessoas, porque elas têm e eu não tenho. Está incluso nisso. Queridos irmãos, nunca permita que isso aconteça em tua mente. No momento em que isso entrar na mente, cogitações, pensamentos maus, diz a palavra de Deus, arranque isso e não permita que volte. Lute contra essas coisas. Então, soberba, pensar e agir como se fôssemos superiores. Essa é uma grande dificuldade para quem tem algum talento ou para quem tem posses financeiras. Essas coisas, elas vão se infiltrando na alma e a pessoa nem percebe que se comporta soberbamente, orgulhosamente. É um espírito, é um pensamento, é uma certeza que eu sou assim. E no meio do povo de Deus, todo o meu agir eu sou assim, eu me distancio das pessoas porque eu não posso ficar, eu sou isso e aquilo, e só trabalho se for na obra de Deus, se for conduzindo algo, se não for liderando e falando, então eu não faço. Se for em time, ali escondido no grupo, não, eu tenho que ser visto, eu tenho que ser observado. Soberba, orgulho, pensar que nós somos superiores. E a vitória de Satanás contra o crente é quando ele consegue colocar o orgulho
no coração de um crente. Nós vencemos isso na conversão. Nós detestamos isso quando Cristo nos salvou. Nós podemos permitir que isso retorne de alguma maneira ao nosso pensamento, à nossa cogitação. Querido irmão, ouça essa repreensão do Senhor para o nosso bem. Loucura, ele diz, viver a vida louca, sem pensar na consequência depois. Apenas experimente, depois você lida com a consequência. Loucuras e tantas outras coisas. Mas nós somos lavados, mas nós somos purificados, e nós recebemos o Espírito do Senhor na conversão. Querido irmão, você vê algum desses traços se formando ali, já encontrando lugar na vida? Ore ao Senhor, ore ao Senhor. E se necessário, mais uma vez, ofereça uma violência santa contra estas coisas. Lance fora, arranque isso da tua vida. É desagradável a Deus, Ele não me abençoará, eu não poderei avançar. Um olhar sensual, carnal, para todo tipo de coisa em movimento, podre dentro de mim. E não reconheço que eu preciso nascer de novo. Lance fora se você é um salvo. E leia a palavra de Deus, e quando leia buscando saber como é que eu vou ter força e vencer, qual é a maneira de vencer essas coisas. Eu posso me ver livre dessas coisas. Clame ao Senhor. Se nós começarmos a detestar em nós estas coisas, esse é o primeiro passo. Comece a detestar em si mesmo esses traços. Comece a odiar em si mesmo essas coisas. É mais fácil a gente se livrar daquilo que a gente odeia e detesta, na verdade, que nos causa o mal. Então comece a olhar com ódio essas coisas terríveis dentro de nós. Mas deixe-me continuar essa lista, tenho pouquíssimo tempo, porque ela não para por aqui. O Senhor dá início, Ele traz a cabeça da família de cada um desses, mas Paulo dá continuidade lá em Colossenses, no capítulo 3, abra comigo rapidamente, você conhece esta lista, preciso ir muito rapidamente aqui, a partir do versículo 8, ou melhor, a partir do versículo 8, exatamente, do capítulo 3, mas agora, e resumindo o que ele está dizendo, agora que vocês nasceram de novo, e o Espírito de Deus habita em vocês, porque aquelas coisas da velha vida, descritas no versículo 5 em diante, foram crucificadas, e você não vive mais na prática dessas coisas do versículo 5 ao versículo 7, mas agora, salvo, ainda há santificação para nós, coisas a serem despojadas, despojai-vos também de tudo, e aqui está a lista: ira, cólera, malícia, maledicência, das palavras torpes da vossa boca. E é imensa essa lista, eu vou só tocar na superfície do iceberg aqui. Versículo 8, despojai-vos da ira, indignação, hostilidade, raiva contra o próximo, paixão irascível, disposição, inclinação a irar-se. Uma pessoa se ira com facilidade, é sanguínea. Sabe o que é mais horrível? É que há crentes que justificam isso. Às vezes eu ouço pessoas, não aqui em nossa igreja, graças ao Senhor, crentes em Jesus que dizem, eu sou assim mesmo, eu sou grilado, sou pavio curto, rapaz, eu sou assim mesmo. É mesmo? Mas você não deveria estar justificando o seu pecado a partir da velha natureza, porque você supõe-se ser, é uma nova criatura, ser. Você não é mais assim. Se você é assim, você não nasceu de novo. Triste como nós copiamos as coisas da novela e da televisão. Nós devemos examinar nosso coração, queridos amigos. Ira indigna e pecaminosa. Eu não posso ser tratado assim por ninguém. Eu estou irado, eu vou dar o troco mesmo. E ninguém me trata assim, dessa maneira. Eu não consigo as coisas do meu jeito, então eu fico irado. Alguém não me tratou do jeito, falou comigo do jeito que meu orgulho merece, então eu fico irado. E meu filho, minha filha adolescente me contradisse, eu vou fumegar. Eu sou tão importante, sou tão infalível, sou tão maravilhoso, tão orgulhoso. E a minha reação é vil. O crente é comandado na palavra de Deus a renunciar à ira, Salmo 37:8, não me voltarei. Em Eclesiastes 7:9, ira é vista como tolice e estutice. Em Tiago 1:19, ela é proibida, ir tardio para irar-se. Sabe o que é a ira?
Alguém tentar justificar um temperamento irado, iracundo, violento. Ira é fraqueza. Fraqueza, porque a pessoa está com os músculos morais tão fracos que não consegue segurar a si mesma. Isso não é força. Essa é a maquiagem satânica do mundo, de que ira, falar assim, agir. Não é força, isso é fraqueza moral. Bem, eu devo seguir. E em sua lista ele segue dizendo, estamos em Colossenses capítulo 3, correndo aqui. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera. Cólera é uma manifestação ainda mais exacerbada de raiva, seja interna, no sentimento contra alguém. Malícia. O que é malícia? Bem, malícia é a ira, a cólera que não foi materializada, porque eu não tive a oportunidade de pôr as mãos no pescoço dessa pessoa, a oportunidade de fugir. O que aconteceu? A minha ira e a cólera, ela esfriou e se tornou malícia. E assim, toda oportunidade que eu tiver para boicotar essa pessoa, eu vou fazer isso. E mostrar, expor algum erro nela e falar mal dela, a minha ira se tornou malícia, que é a ira esfriada. Agir dessa maneira, despojai-vos destas coisas, diz a palavra de Deus. Despojai-vos, pois, também da malícia. Malícia, no grego, é um preconceito injustificado. Atos de covardia, perversidade, palavras e atitudes maliciosas. É a disposição de dar a todas as coisas uma interpretação pior possível. Por que uma pessoa dá a interpretação pior possível a todas as coisas? Porque a malícia é um tipo de ira, de cólera não expressa. E assim eu tenho que denegrir tudo. Não veneno, queridos amigos. Consome o caráter da pessoa por dentro e também as pessoas por fora. E o crente é comandado a despojar-se da ira. Aqui em 1 Coríntios 5,8, em 1 Pedro 2,1, para a sua meditação mais profunda depois. Ele diz, despojai-vos da maledicência. Nós já mencionamos isso. Falar mal, maledicência. Uma malícia e uma ira que se concentra na palavra é a maledicência. Palavras de blasfêmia, de calúnia, emprego de linguagem injuriosa, vilipêndio, falar mal, insulto. Isso aqui nós ouvimos praticamente todo dia, toda hora. Isso fazia parte do nosso velho caráter. Mas agora, essa peça, despojai-vos da roupagem do velho homem, da velha mulher, deve ser removida. Você percebe a ilustração? Já lidamos com isso. Aqui está a pessoa salva. Um novo status na conversão. A santificação agora é isso. Eu começo a remover as peças desta roupa fétida, imunda, de criminoso, de mendigo, que quer que seja largado, que eu estava ali. Fui salvo, recebi uma herança. Então eu começo a tirar isso, a jaqueta da malícia, a calça da mentira, o sapato do orgulho, e começo a me revestir. Você percebe a ordem aqui? Mas agora despojai-vos. No versículo 12, revesti-vos. Santificação é isso, esse exercício. Há muita coisa para nós aqui, e eu sigo rapidamente. Despojai-vos da maledicência. Palavras torpes ou palavras corruptas, algo impuro, algo corrompido. Você percebeu que ele fala sobre palavras? Qualquer coisa que seja ofensivo, injurioso, ou que sugira a mente do ouvinte algo perverso, sujo, imoral, que estragará o pensamento espiritual. Deixe-me dar exemplo. É um grande erro quando pessoas agem assim. Elas viram alguma coisa má ou insensual. E é claro, você quer comunicar alguma coisa triste sobre isso, mas você usa uma palavra má e sensual. E você diz assim, desculpa a palavra que eu vou usar, mas aí sai uma coisa torpe, que sugere à mente da pessoa algo errado, algo imundo. Palavras torpes, corruptas, que corrompem. Mude esse vocabulário. Não traga nuances ao vocabulário que levam a pessoa que está ouvindo a ter uma imagem, uma visão, uma imaginação de algo mau, vil, sensual, imoral. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, que corrompe. Fofoca, ele diz. Não faleis mal uns dos outros. Estou no versículo 8 ainda. Perdão, versículo 9. Fofoca, isto é, estragar a reputação de uma pessoa. Não mintais uns aos outros. Como a gente poderia mentir uns para os outros? Nós somos irmãos em Cristo. É triste, não é? Quando um crente mente para o outro, exagera. E você às vezes está conversando com uma pessoa sobre algo importante ou sobre algum compromisso,
e confiando na pessoa, dizendo isso e aquilo, e a pessoa está lá assim. Mas lá dentro, não estou te dando nem atenção, seu bobo, estou fingindo que estou te ouvindo, porque eu não vou cumprir nada disso. Eu disse sim, não, mas não vai acontecer nada disso. Isso é um engano, diz a palavra de Deus. Palavras torpes, palavras que exaltam o ego, mentira também. Não mintais uns aos outros. Como eu posso mentir, pense nisso, para um outro irmão em Cristo, em quem habita o Espírito Santo de Deus. Ele habita em mim e habita neste irmão. E eu estou mentindo para o Espírito como Ananias e Safira. Pense sobre a gravidade destas coisas. Quão desagradáveis essas coisas são, Deus queridos. É tão negativa essa lista, não é? É tão negativo lidar com estas coisas. Mas essa é a nossa santificação. É a remoção destas coisas. E para mim remover algo, eu tenho que estar consciente dessas coisas. É assim que a palavra de Deus faz. Ela traz à superfície da minha consciência as minhas falhas, para que eu clame a Deus e lance fora estas coisas. E santificação é isso. Murmuração ímpia, ele menciona também. Não murmureis, não mintais uns aos outros, já despistes do velho homem e vos vestistes do novo. Ele segue então esta lista. Já não temos mais nenhum tempo, vou precisar cortar bastante coisa aqui. Despojai-vos. É um ato proposital, consciente. Não irá acontecer se você não fizer isso. Não mintais uns aos outros. No mundo, aquele que instrui um empregado a mentir, diz que eu não estou aqui, etc. Aquele que está no hábito de colorir a história e mentir, adicionando informação ou suprindo informação. Aquele que ouve rumores de outras pessoas e dá ouvido, mas não investiga a veracidade, então passa para frente como rumor, está mentindo e passando para frente. Aquele que está no hábito de prometer algo ou fazer algo, quando não tem a intenção de fazer qualquer esforço para cumprir o que disse, que ele se despoje da mentira, diz a palavra de Deus. Aquele que está acostumado a encher a bola de outra pessoa com elogios exagerados, apenas para ganhar crédito com aquela pessoa, que se despoje da mentira, diz a palavra de Deus, que ele abandone isso, essa atitude. Aquele que está acostumado a mentir simplesmente para ganhar um argumento a todo custo, que elas lancem fora a mentira. Aquele que sonega do Senhor, adoração, o dia do Senhor, ofertas alçadas ao Senhor na obra de Deus, na qual participe alimentado, e assim mente para o Espírito, dizendo que não tem o que tem, e sobrecarrega a igreja, e apenas tira e recebe, não auxilia em nada, que ele deixe o engodo, o teatro, a mentira, e se converta ao Senhor, e seja um crente de verdade, clame ao Senhor por misericórdia. Queridos amigos, Satanás é o originador, o pai da mentira, que deu origem à mentira no universo. Você é chamado de pai da mentira. E o objetivo dele é conseguir que o maior número possível de crentes retorne à mentira e hajam contra a sua nova natureza. E essa é a campanha dele. Talvez uma mentirinha aqui, mente para se livrar de uma situação ruim, para se promover, para conseguir mais. E assim Satanás vê uma brecha, ele começa a abrir essa brecha e a trabalhar em nós. Mentira é algo feio. E aqui está o comando e a exortação: despojai-vos. Você não quer se assemelhar ao pai da mentira. Quão horrível isso é diante de Deus. Deve ser horrível para nós também, meus irmãos. E nós vemos esse tipo de coisa em todo lugar, e nós temos essa tendência, e nós devemos nos vigiar e sacrificar, e melhor, crucificar estas coisas. Não mintais uns aos outros, porque somos membros uns dos outros. Estamos juntos no corpo de Cristo. Cabe com isso. Então ele diz, eu concluo aqui: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. 12. Revesti-vos, pois, e eu deixo para você seguir em casa,
qual é a nova vestimenta do guarda-roupa do crente. Tudo aqui, queridos irmãos, eleitos de Deus, entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Eu devo buscar isso de Deus, clamar a Ele, rogar a Ele por isso. Mas eu retorno ao nosso texto, nós concluímos aqui, Mateus capítulo 15, estas palavras, versículo 11, 18 e 19. Mateus 15, concluindo aqui 11, 18 e 19. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem espiritualmente diante de Deus. Versículo 18. Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina, polui o ser humano. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Quão contaminados nós estamos diante de Deus antes da conversão. Isso deveria nos alarmar, nos horrorizar por nossos muitos pensamentos, cogitações. Como nós precisamos de um verdadeiro arrependimento que vem do alto, que é uma mudança de pensamento, que parte de uma mudança de coração, um novo coração para agradar a Deus. Nós precisamos do perdão do Senhor, da salvação, da culpa e do julgamento de Deus. Você percebe, querido irmão e amigo, a verdadeira religião tem o seu assento no coração. É ali, um novo coração, um coração transformado. Não brinque com isso. Se o Senhor falou com você e o Espírito lhe ajudou de uma maneira pessoal, não lance fora isso. Lide com isso, trate isso, traga diante do Senhor. Não permita os dias passarem de propósito para que você se esqueça disso de propósito. Ouça de bom grado, com ouvido atento, essa exortação do Senhor. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça, isto é, retenha, ponha em prática, e o Senhor nos ajudará. O Senhor certamente nos ajudará. A verdadeira religião. Querido irmão, não se amargure com esse pastor. Eu apenas trouxe o que está aqui aplicando. São repreensões de nosso Pai Celestial para nos limpar, para não sermos conformados com este mundo, para formar em nós a imagem de seu Santo Filho, o Senhor Jesus, para nos preparar para a glória eterna. Na conversão, Ele nos dá o passaporte do céu, carimbado. Na santificação, Ele cria em nós a cultura do céu. E essa cultura é santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.